Fala E pessoal, tudo aí? bem com vocês? A gente está aqui de novo, mais uma vez, para falar sobre saúde mental, né? Aqui no PsiqueCast, tá eu, Jeane, E Renata. E aí, aí, meninas? pessoal? E aí, Edu, Ejane? E hoje nós vamos falar sobre transtorno afetivo bipolar. Que eu adoro. Mas vamos falar já assim do basicão, né? Existe uma crença aí do senso comum, né? Que o fato de você oscilar de humor, as pessoas ficam, você é bipolar, hoje você está mal-humorado, hoje você estava rindo para as paredes. E não é bem por aí, né, amiga? Sim, né? Muitas vezes não é só você estar, né? Hoje eu tô bem, amanhã eu tô mal, as pessoas já querem diagnosticar com bipolaridade. E a gente Isso. está aqui para dizer que não é apenas isso, né? E vira um rótulo, E né? vira um rótulo. Né? Se é bipolar. Não é. Bipolar, gente, assim, tem que entender que é um diagnóstico que ele tem que ser muito bem avaliado por um profissional que entenda muito sobre, né? O psicólogo, o psiquiatra, porque se você errar no diagnóstico, você, ó, creu, acaba com a Exato. pessoa. E eu acho que é legal também a gente falar, né, Renata, que não é todo profissional da área da psicologia que faz um diagnóstico de bipolaridade, de transtorno, né? Porque às vezes a gente acredita que, é psicólogo, já consegue entender. Não, porque é um diagnóstico que tem as suas, vamos chamar de suas minúcias, né? Posso usar essa palavra? Perfeito. Minúcias, peculiaridades, Exato, são não é particularidades, uma né? coisa São assim. detalhes, né? Exato, isso. Porque até porque, vamos ver se você concorda também. O bipolar, a gente coloca ali três comportamentos circunstanciais do bipolar. Ou ele está na hipo, o que é hipo? Ou ele está na mania, acelerado, agitadíssimo, verborrágico, hipersexualizado, compras compulsivas, o cara tá lá no tá, não é? Ou ele tá hipo, que já tá um pouquinho acelerado, mas ainda ele tá, né? Mais controlado, ou ele tá na baixa, que é a depressão. Então não é assim, uma semana eu tô assim, outra semana eu tô um dia, não. É um mês ou 2 meses, o cara bipolar, ele tá lá com energia, né? Sem dormir, acelerado, verborrágico, ou quando ele cai, ele vai hipersexualizado, e quando cai, ele vai para É uma oscilação de humor, fato, né? O transtorno bipolar é uma oscilação de humor. Mas é uma oscilação de humor, eu até me atrevo a falar que é uma oscilação de humor muito severa. Sim, que é essa coisa da mania lá em cima, né? exatamente. E essa coisa da depressão lá embaixo mesmo, de ficar acamado, sem força, de ficar aquela coisa chorosa, melancólica, assim, muito forte, né? De um autoextermínio. Exato. Nos dois polos, né, amiga? Tanto na mania quanto na... Primeiro porque na mania, exatamente, tem até risco também, né? Se coloca em situação de risco. A pessoa tá sem... não tá se cuidando, excessos, por exemplo, de... vamos colocar velocidade, o cara tá naquela adrenalina, compulsivo, vícios e drogas, o cara tá assim, sou o Superman, ninguém se segura. Eu já acompanhei um caso uma vez que a pessoa, né, nessa mania, 5 horas da manhã, ele já tinha corrido, ele já tinha nadado. Eu acho que a gente já acompanhou. É porque a gente trabalhou numa clínica de internação psiquiátrica, depois a gente vai falar disso. Então, assim, a pessoa já tinha corrido, nadado e pedalado. Sim. Não, e depois do almoço, e antes do almoço, e é assim o tempo inteiro. Teve aquele outro que montou um hamburguerinho em 2 dias, lembra? Que ele montou um hamburguerinho em 2 dias. Mas mandava bem no hambúrguer. E montou, não foi assim, pegou o material e colocou dentro da loja, não. Ele pintou, lixou as paredes, pintou em 2 dias. Mas olha que loucura. Esse, inclusive, que era assim que ele corria, ele jogava vôlei fumando dentro da clínica. Ele jogava vôlei fumando. E o médico, o psiquiatra, chegava e falava assim, gente, eu tô preocupada com o fulano. Mas por quê? Eu tô com medo dele morrer do coração. Enquanto ele não baixar, a medicação não baixar, eu tô com medo dele morrer do coração. Porque o físico não vai aguentar. Exato. Essa aceleração, ou seja, né, não é só a depressão que coloca em risco, né? A aceleração, sim, a mania também, mas né? Ele pode apresentar um quadro de audição de vozes, né? Ele pode ficar persecutório na mania, né? É verdade. Então, às vezes, e aí a dificuldade do diagnóstico do transtorno bipolar, pessoal, uma das dificuldades que a gente falou dessas
desses detalhes, é porque às vezes o paciente que está em mania, ele pode ser confundido com um paciente esquizofrênico, né? Por Isso, conta vai dessa mesmo. sensitoriedade, dessa audição de voz, aquele comportamento. Então, Porque ele está em surto, ele sim. pode apresentar junto da bipolaridade um surto psicótico. E às vezes ele é tratado como esquizofrênico, e aí a pessoa fica, pô, mas ele não melhora, ele não estabiliza, mas claro, ele tem um transtorno bipolar, ele precisa de um estabilizador de humor, ele precisa de uma coisa mais, né? E como depressão. Ele precisa dormir, né? Precisa. Ele precisa dormir. A pessoa... O bipolar, ele não pode ficar, mesmo ele estando medicado, ele não pode ficar com redução de sono, é primordial. Então, assim, atividades notívagas para o bipolar é veneno. Aquele cara que dorme o dia inteiro e trabalha à noite, infelizmente. Porque, assim, o bipolar, ele é muito... eu falo que eu adoro, porque, assim, eles são especiais porque eles são muito originais. Eles são criativos, eles são divertidos, eles são pessoas do bem, né? Eles são pessoas do bem. Eles são pessoas do bem. Mesmo na mania, eles são pessoas do bem. Eles enlouquecem a gente, né? Mas, assim, eles são pessoas, eles têm ideias originais. E o que eu acho também, que eu tenho certeza, o bipolar, quando ele está estabilizando, ele tende a ficar, estou deprimindo. Não é que eu estou deprimindo, é porque bem-vindo à realidade. Exato. Eu sempre falo, o paciente, o bipolar, quando ele está na mania, ele está andando a 160 numa via de 80. Uhum. E aí, quando ele estabiliza, ele vai passar a andar 80 numa via de 80. Então, ele acha que ele está devagar. Quem nunca viajou de carro? Normalmente, quando a gente está viajando de carro, a gente está ali a 130, né, 140. E às vezes a gente vai passar um lugar que tem que reduzir para 80, a gente tem a sensação que a gente está uns 60, uns 50, não é? Exato. Então, acho que o bipolar tem essa mesma coisa também, que quando ele reduz para a estabilidade, é uma queixa muito comum do paciente, quando ele está em mania, que ele reduz a mania, ele fala assim, eu tô lento. Não, eu tô muito lento. Sim. Não, eu tô muito lento. Tô deprimindo. E aí que é o perigo, porque assim, a medicação, ela é fundamental para que você tenha o controle, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E não só o perigo, né? Mas a resistência que o bipolar demais. tem. Porque ele gosta de estar na mania. Produz mais. Ele se vê mais funcional. Ele se vê mais até chamativo, né? Imponente, todo mundo. Ele é comunicativo. Vou falar pelos homens. Ele fica mais viril, né? Porque ele fica hipersexualizado. Total. Transa ali várias vezes. Eu sou bom. Você não me conhece. A gente sabe que é essa coisa do machismo estrutural, então assim. Pra ele aquilo é muito, né? Sim. E a mulher também fica hipersexualizada também. Não é só. Mas então, e aí que ele começa. Não quer dizer que toda mulher galinha seja. Não sou muito safado, né, amiga? Seja a mulher que gosta mais, né? Não é isso. Não vamos, né? Se não chegar assim, meu marido, não, acho que meu marido tá na mania. Não, acho que meu marido tá na mania. Eu às vezes fico hipersexualizado, mas não sou bipolar. Depois a gente fala sobre sexo e outra pauta. Não tô preparada para isso, Junal. Mas assim, não sei se vocês já repararam também, por exemplo, o maior perigo que é do bipolar é o diagnóstico. Vamos supor que nenhum bipolar em mania vai no psiquiatra, sabe o que você tem? Né? Tô bem, não tem. A família percebe-se uma alteração de funcionalidade. Nossa, mas você está muito agitada, mas começa a perceber os danos do sono. Começa a perceber que essa pessoa já não dorme. Dívida, está comprando demais, começa a se encravacrar. Uma irritabilidade muito acima da média, né? O paciente bipolar em mania, quando ele está começando a ficar em mania, ele está muito irritável, né? Não aceita que você coloque... Porque ele acha que está normal, né? Exato. Você que... E aí, se a família não observar, não levar um médico para fazer um diagnóstico, psiquiatra, psicólogo e tal, chega no psiquiatra, vamos supor, ele vai buscar na depressão, né? Porque eu estou bem, estou achando que eu estou bem, não vou no psiquiatra. Ele vai na depressão, chega lá, Edu, o médico vai, o cara está deprimido, não faz uma avaliação bem criteriosa, mete-lhe um antidepressivo. O que acontece? Vai lá para a mania, né? Então tem que ter aquele estabilizador de humor, né? Então, a medicação, se o médico tem que ser muito assertivo e o diagnóstico tem que ser muito bem feito e olhar com o olhar da família, né? Sim, porque é difícil, realmente, você falou tudo, amiga.
Um bipolar, entrando em mania, ele não vai procurar o psiquiatra de falar assim, eu tô me sentindo mal, tô me sentindo Tô estranho, sentindo muito. tô me sentindo acelerado, não, porque tem essa Porque coisa. pra ele tá funcional, né? É prazeroso. Ele acha que ele é assim, é como se ele tivesse, não tem uns negócios de esporte, antidoping, é como se ele tivesse feito um doping, né? Assim, tivesse usado um produto para render mais ali, né? Sim. Então ele não se vê com essa coisa assim, não, eu tô perdendo o controle e tal. Não. Né? Mas às vezes acontece o contrário, né? Assim, de quando ele entra nessa fase da depressão, daí sim ele aceitar essa ajuda, e aí se o psiquiatra não tiver esse olhar mais técnico, né, de falar, mas esse cara é depressivo, meter um antidepressivo nele, e aí, né, ele fazer a virada. E aí, e depois vem também a depressão pelo que eu fiz quando eu estava na mania, né? Dívidas, já teve pessoas, eu li muito tempo atrás, pessoas que compraram, assim, 2 carros, assim, uma pessoa que não tem condições, assim, de comprar um carro popular. Comprou 2 carrões, assim, uma Cherokee e tal. Esse não chegou na clínica, esse não chegou na clínica, né? Mas eu já acompanhei um que ele abriu 2 agências de automóveis, ele não tinha R$1. Olha isso! Ele conseguiu comprar 2 agências de automóveis sem ter R$1 no bolso. Porque, que é uma outra característica, como eles são muito acelerados, eles são muito... Eles são perspicazes, assim, eles são bons de lá. Persuasão, né? Eles têm uma persuasão, eles são muito inteligentes, eles se colocam, sabe? Eles têm uma oralidade muito boa, né? Assim, eles falam muito bem. Sim. Né? Então... E a gente tende a criar um vínculo, porque assim, eles são... Lembra quando a gente trabalhava na clínica psiquiátrica, aí chegou um paciente, todo mundo chegou e falou assim, gente, vocês não sabem quem chegou para internação? Quem? Aí um fulano de tal, todo mundo. Nós vamos ter que tomar Red Bull para aguentar. Porque... né? Nossa Senhora! Você lembrou de um ponto muito legal, assim, que às vezes a alimentação, né, o transtorno bipolar, você falou de energético aí, às vezes a alimentação que ele usa, por exemplo, o energético para quem tem transtorno bipolar... É um veneno. É um veneno. Café demais, né? Não é? Café. Isso mesmo, a alimentação tem muito até o próprio chocolate, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, até com a própria porque é compulsão, né? Vai para essa compulsão. E aí a gente pode voltar um pouquinho no que a gente começou a falar, né? Desse cuidado com o diagnóstico. Isso daí porque é uma preocupação que eu tenho, viu? Vendo que são várias nuances envolvidas nisso. E não dá para fazer um diagnóstico de um bipolar sem escutar. Acho que é legal a família, né? Acho que é legal a gente reforçar isso, né? Percebeu, da importância da gente ouvir, porque é quem está vendo de fora, porque ele não está se vendo. Sim. Porque se você vai ouvir apenas a pessoa, às vezes ela vai te convencer de que aquilo ali simplesmente é ela. Não, isso aqui sou eu, qual o problema? Eu tenho que me encaixar no que todo mundo ou espera? Claro que não. E outra coisa, porque às vezes até a própria pessoa que é extrovertida demais também pode ser diagnosticada como bipolar e não é, e também essa coisa de bipolar já tem essa coisa mais extrovertida, né? Quando ele não está estável, ele é uma pessoa super agradável também, não é? Mas ele acha que ele está sem graça. Sim. E aí não adere à medicação. E aí vai virar. Sim. Ou para lá ou para cá, né? Ou para cima ou para baixo. Eles têm muita dificuldade de aderir ao tratamento. Né? Porque eles não querem. Eles se sentem produzindo, construindo justamente em crise. Isso. Passam em concurso, né? Porque tudo. Passam em concurso. Mete medicação também que acelera mais, né? Tem medicações que aceleram mais. Acho que é uma das maiores dificuldades da gente enquanto terapeuta, psicólogos, né? É de fazer esse paciente do transtorno bipolar entender que, né? E assim, a gente entende que a mania ela é prazerosa, mas que ela é perigosa demais. Sim, é muito bom, né? Você ser Superman, né? Caramba, e assim, acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem ali, né? Para tratar esse paciente. Você falou uma coisa legal, Jane, assim, da importância da escuta dessa família. Eu acho que também é muito importante e eu acho que fica mais claro esse diagnóstico quando ele é feito por mais de um profissional, psicólogo, psiquiatra, né? Bem assertivo, né? Fica muito mais assertivo do que só ir no médico, do
do que só ir no psicólogo. Às vezes até um neuropsicólogo precisa ser Sim. envolvido, né? Por exemplo, se não for a família, um amigo, né? Alguém que perceba que, nossa, não estou aguentando, o cara está correndo 300 quilômetros, eu estou correndo só 20, o que é isso, né? Entendeu? Está acontecendo alguma coisa errada, não está correndo. E assim, eu acho que amigos também podem ficar atentos a esse tipo de comportamento. Sim, não, com certeza. E é muito difícil, assim, mas assim, é algo tratável, né? Eu sempre costumo falar que todo transtorno mental, ele tem tratamento, ele vai te colocar dentro de um cotidiano que você quer, que você respeita, né? E enquanto isso estiver funcionando, eu acho que você tem que fazer esse tratamento. O que acontece muito, né, no transtorno bipolar é justamente isso, que às vezes ele entra, né, dentro desse cotidiano, ele consegue estabilizar, mas aquilo parece que é muito pouco para ele, é muito monótono, então ele acaba abandonando a medicação, ele acaba, Sabota o né, próprio sabotando o próprio tratamento porque ele quer produzir mais, ele quer, né, ser... E isso a gente está falando da pessoa quando ela tem uma consciência do diagnóstico. Porque também muitas vezes ele nega esse diagnóstico. Agora, essa questão que você disse de negar, inclusive isso, por que a medicação, né? A psicoterapia é extremamente importante porque o paciente vai aprendendo a se autorregular, tipo assim, até o próprio psicólogo. Você não acha que você está dormindo um pouco? Você não acha que... Então ele vai aprendendo, eu acho que eu estou um pouco acelerado. Então, assim, a terapia é para ele poder se nortear. Acho que eu estou deprimido, né? Ou realmente não estou, é por causa das circunstâncias, não é questões, né? Fisiológicas, químicas, estou ficando deprimido, estou entrando. Quantas vezes eu tenho de paciente que, você vê a conversa, está um pouquinho acelerada, você está dormindo bem? Você está não sei o que lá, você já vê que já está indo, já está numa hipo ali que vamos olhar, conversar, psiquiatra, vamos embora ver o que tem, se tem algum ajuste de dosagem, e a pessoa já está começando ali, por isso que terapia é o norte. Às vezes uma noite mal dormida é só uma noite mal dormida, mas e a importância da terapia é justamente isso, para ele se conhecer e se observar, porque às vezes ele chega no consultório, mas está dormindo, não, tem umas 3 noites que realmente eu tô, olha, isso pode ser sinal de alguma coisa. Que pode estar virando, né? Então, assim, o paciente quando ele está em mania, o bipolar quando ele está em mania, ele vai receber um tratamento remediativo. Quando ele estabilizar, esse tratamento ele vai continuar de uma forma preventiva. Então, assim, se ele percebe que está 3 noites seguidas sem dormir bem, tem como fazer uma intervenção preventiva para que ele não faça mania. É verdade, para que não faça mania. Você já tem ali uma coisa emergencial, né? Tipo assim, um estanque. Exato. Vamos fazer alguma coisa porque depois que vira até voltar, você já ficou você já ficou zureta da cabeça porque eles são insistentes, eles são veementes, né? Eles são conquistadores, eles vão lá e eles... E muitas vezes, quando faz essa virada, às vezes a psicoterapia só no ambulatorial já não é mais suficiente. Não, aí às vezes tem que ir para internação. Aí você tem que encaminhar. Às vezes tem que ser mais intensivo. Isso, uma coisa intensiva e mais para segurar que a pessoa está se colocando em situações de risco, né? Depois a gente vai até falar sobre internação, desmistificar um pouco isso, né? Das necessidades e tudo. Sim. Mas, poxa, a pessoa está em crise, está em surto, como paciente bipolar que eu tinha, que chegava lá e era cheio de personalidades. Não, aí como o Edu falou, o cara, ele foi diagnosticado inicialmente como esquizofrenia. Não, depois viu-se que ele estava em mania. Ele tinha tido um surto desencadeado por falta de sono e depois a gente vai falar disso, drogas, tá, gente? Porque muita gente, droga inofensiva, não sei o quê, maconha inofensiva, se você já tem predisposição para surto, é a virada de chave, é um veneno. E aí ele tinha 7 personalidades, ele era o Hitler, ele era Van Gogh, ele era milhões de pessoas. Aí um dia eu liguei para esse pai dele e falei, como é que tá falando? Olha, ele tá melhorando. Às vezes uns abaixam mais rápido, outros não, né? Aí eu falei assim, olha, agora ele falou que é tal pessoa e tal pessoa. Então tá melhor, ele agora só tem 2 personalidades. 7 virou 2. E às vezes a pessoa demora para baixar e aquilo ali, como o médico falou, eu tô preocupado com esse paciente porque eu tô com medo dele morrer no coração. Porque eu já estou com a dosagem lá embaixo, ele não desce. Exatamente, ele não desce. Então tem que ter todo esse cuidado com o diagnóstico. Assim, só reforçando o que a gente começou falando aqui no podcast, né?
toda pessoa, ela oscila de humor. Toda pessoa. Então, assim, tem dia que você acorda mais feliz, tem dia que você acorda menos feliz, às vezes você está passando por uma dificuldade na tua vida, isso vai trazer alguma alteração no teu humor. É né? normal. O transtorno bipolar não é assim. O transtorno bipolar são oscilações de humor muito grandes, entendeu? E talvez devido a essa intensidade ser muito alta, né, a mania e a depressão, talvez não seja com tanta frequência como a gente oscila de humor. Então, às vezes, a gente vai para o trabalho feliz, né, tranquilo, como um dia comum, chega lá, discute com um colega no trabalho, aquilo ali já vai alterar o teu humor. Chega lá, teu chefe enche teu saco, né, amiga, quando você era coordenadora lá. Acho que ela deprimiu. No meu caso já era o contrário. Eu sou muito acelerada, tá na mania. Então, assim, é um termo que é usado pelo senso comum, né? Mas, assim, ele é um termo equivocado, ele é um termo errado, porque o bipolar ele oscila muito, mas muito mesmo. Então, assim, faz a mania, ao ponto da pessoa, às vezes, começar a ouvir voz, fazer um surto psicótico, né? E depois faz aquela coisa deprimida mesmo, ao ponto de não sair da cama, ou de achar que a morte é a solução para os problemas dela, né? Como a gente já falou do Setembro Amarelo anteriormente aqui, né? Então, oscilações de humor, porque eu briguei com alguém, porque meu time não ganhou, porque e às vezes eles minha esposa dormiu mais cedo. Acontece. Não, e a pessoa, quando ela tem a crítica mesmo, assim, de poxa, eu sou e assumo isso e quero me tratar, ela já fica meio, às vezes, até um pouco assim na paranoia. Ai, meu Deus, será que eu tô deprimido? Quando as coisas, como você falou, não é todo dia que eu vou acordar tranquilo. Então, às vezes, a pessoa também fica, ai, meu Deus, será que eu tô deprimido? Ai, meu Deus, será que eu fico... Porque é tanto sofrimento quanto está... Porque a pessoa fala, mas não é sofrimento, tá na mania. Quando cair, vai vir. Ansiedade também, né? Não, o coração, ansiedade é uma angústia. A pessoa fica com o coração. Fisiologicamente, o coração vai ali, 3 vezes um ataque. Que é uma ansiedade generalizada também, né? Quantas pessoas chegam, né? Essa é a coisa mais comum nas UPAs. O paciente chega lá com essa coisa e o médico olha a pressão e tá tudo normal, né? Tá com aqueles sintomas todos de que vai... Eu acho que eu vou infartar. E na verdade o coração. E a pressão tá ok, né? Tá tudo certo. Pois é, e aí é isso que a gente tem que ficar atento, né? Porque é isso. E também aí os prejuízos, né? Caramba, como é que eu fiz isso? Comprei carro, isso aqui, quando cai. Né? Ai, mas eu fico pensando, né? Eu não posso nem fazer mania, porque eu não tenho carro, né? Mas na mania você tem. Mas ninguém ia me liberar, né? A sua lábia. O bipolar lábia. Eu não carro, tirar É impressionante, né? É uma loucura. Eles têm, tem, e não vai. E às vezes a família fica, poxa, não é né? possível que ele não tá vendo meu filho de novo, tá lá, gastando horrores. E uma coisa interessante, assim, que às vezes a forma como a gente está falando, até o pessoal que está assistindo a gente fala assim, então agora eu consigo perceber a minha mania. Não é fácil perceber. Talvez nós temos essa percepção em decorrência da vivência que a gente tem, né? Todos vocês falaram de casos, assim, de pacientes que gastaram absurdamente, né? Eu já acompanhei um caso também que o paciente ele tinha um cartão Platinum e aí ele estava na mania, né? Ele foi, assim, foram buscar ele no Rio de Janeiro comprando um cavalo no Aras. Mas o pai conseguiu consultar a fatura lá do cartão, a parcial do cartão, estava em 300 mil. Meu santo. A parcial do cartão, 300 pau. Então, assim, ele foi comprando, as pessoas foram vendendo. Então, assim, às vezes a gente, como eu falei, a gente que é da área, a gente percebe o cara em mania, mas às vezes o cara ele tá na rua, ninguém percebe que ele tá em mania. Então, às vezes, não, acho a que menina, o cara conhece alguém ali, vai para um hotel transando, não sei o quê. Não percebe, né? Não percebe. E uma coisa interessante que você falou, e ele não está agindo de má fé, ele não é mau caráter, ele está numa crise. Não. E isso aí que você falou, que realmente as pessoas não percebem. É o que nós dizemos assim, ele não tem a crítica naquele momento do adoecimento. Sim, não é falta de... Não tem crítica. Mesmo, vamos supor, ele estável. Ele sabe que ele é um paciente bipolar. Mesmo ele estável, quando ele entra na mania, parece que deu reset que eu não sou um paciente bipolar, não. Sim. Então ele faz tudo de novo, mas tipo assim, porque ele está ali acreditando que ele é aquilo que ele está representando, aquela mania. Por mais que ele já tenha passado por outras situações, ele
quando ele estiver na mania, não é que ele esteja agindo de má fé, é porque é uma pessoa, uma consumista. Depois a gente tem que falar de mulheres, geralmente bipolar e tal, que está na mania, entra numa loja e compra tudo. Ninguém vai lá e falar, nossa, essa mulher é bipolar, nossa, essa mulher é uma excelente cliente. Ela compra tudo, ela tem dinheiro. A pessoa vai lá e não tem nada. Nem mal sabe que ela é bipolar. Quando a gente fala que está na mania, né? Se a gente falar assim, está na mania, talvez quem não tem esse conhecimento, né, que não trabalha com saúde mental, vai achar que a pessoa quando está na mania é igual o Taz, né? E sai rodando e comprando tudo. E não é. Quantas vezes aqui, quando a gente estava trabalhando lá na clínica, a gente fez que a gente chama de acolhimento com aquele paciente, aí você falava, rapaz, aí quando você ia conversar com essa família, não, realmente, ele tá na mania mesmo. Sim. Porque ele conversa com você aqui, não, mas eu não entendo por que eu tô aqui e tal. Aí quando você vai atender a família, você fala, cara, olha só o que ele fez, né? Olha só o que ele tava. Tô ótimo, que eu tô na clínica. E a gente quando a Renata fala, né, dessa dificuldade de percepção, até porque é um processo gradativo, né? Então, quando as pessoas falam leigamente, fulano é bipolar, uma hora tá bem, outra hora tá mal, é aquela coisa, eu tô bem, daqui a pouco eu tô mal. Não, isso aí faz parte. Claro. Às vezes, igual o Edu falou, acontece alguma coisa ali no dia que às vezes eu não termino meu dia tão bem. Ao contrário, né? Às vezes eu não começo meu dia tão bem e no final termino meu dia, né? Mas o bipolar não, é gradativamente. A crise, ela não se instala de uma hora para outra, né? Ele começa a alterar o sono, né? Um dia, 2, 3 sem dormir começa bem, a falar demais, começa a conversar demais, começa a mostrar uma irritabilidade. Então, assim, esse processo, ele é gradativo. Então, daí a dificuldade, às vezes, da pessoa se perceber. Gente, porque é tão difícil o bipolar, você tá aí, é tão quem estiver assistindo, poxa, gente, aceita, porque o bipolar, ele estando estabilizado, ele sabe, ele tem tantas qualidades, né? Porque às vezes você fala assim, mas vem cá, meu querido, como já lá mesmo paciente, mas calma, você tá numa mania, você que é deprimida. Você que é deprimida, você que é triste ou não, eu tenho alto astral, não tem culpa se você não tem, se você é mal-humorada. E você não consegue nem ficar com raiva deles, né? Porque assim, e originalidade. E na história nossa, assim, de muitos, né? Nós temos muitos aí, Leonardo da Vinci era bipolar. A Fernanda Young, escritora, era bipolar. A Fernanda Young era bipolar. Era bipolar. Bipolar. Tem um monte que são bipolares. Na época, provavelmente, eles não eram, isso não era, não tinha um diagnóstico, e na verdade, mas olha só, e às vezes os pacientes ficam muito com isso, importante falar, mas quando eu não estou na mania, eu não sou criativo. Gente, acontece que, vamos supor, Leonardo da Vinci era bipolar, olha o que ele construiu, fulano era bipolar, olha. Lembre-se que estamos em outra época e o sofrimento que causa de uma pessoa que não está em tratamento é muito ruim. E não só ela, né? Mas as pessoas que convivem. Nossa, né? É muito cansativo, é uma energia. É o medo, é o receio que a família tem em relação aos riscos que a pessoa se coloca. E depois ela fica até envergonhada lá na clínica. A paciente saiu sem roupa, hipersexualizada e tudo. Passou, quando ela voltou ao normal, ela às vezes lembra, às vezes não lembra. Caramba, tipo, o que eu fiz? Aí vem a depressão, não só da questão do bipolar, e a depressão das consequências do que eu, né? No famoso quando cai a ficha, né? Eu já acompanhei, assim, alguns casos de pacientes idosas e, assim, vieram fechar o diagnóstico dela agora. Então, assim, ela nunca recebeu um tratamento. Então, hoje ela tem um comportamento, assim, até meio que demenciado, sabe? E aí a gente consegue, olha, é um bipolar que nunca foi tratado. Então, assim... Pode gerar, não pode, Eduardo? Uma demência que vai ficando crônica no cérebro. Vai cronificando, cristaliza, né? E a crise, entra em crise, sai em crise, né? Assim, esse recado vai mais até para quem já tem um diagnóstico bipolar. Toda vez que você provoca uma crise, você está provocando um dano físico em você também. Claro, perdas, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado também, né?
pro paciente que faz tratamento para transtorno bipolar. Né? É isso aí. Né, eu acho que é muito importante a gente estar sempre frisando que o diagnóstico ele não é feito por apenas um profissional. Não é apenas o psiquiatra que vai fechar, não é apenas o psicólogo, né? Mas precisa desse olhar. O importante, de uma né? equipe. O importante é uma equipe que se conversa, né? Hoje é tão difícil, né? Você ter uma pessoa que, olha, o psicólogo conversa com o psiquiatra para poder trocar figurinha, Eu acho né? eu acho que é difícil, mas por outro lado, acho que a gente está começando a quebrar já foi mais isso. difícil, Já né? foi. Acho que já foi mais difícil, assim. Eu acho que eu comecei a perceber isso quando eu fui trabalhar com internação psiquiátrica, essa coisa de se conversar com a equipe, né? É muito mais rápido. Sim, A resposta. resposta é muito mais rico, muito mais seguro, né? Porque, e a gente está vendo ali na situação, né? Porque o bipolar chega numa clínica para internar, chegava falando, ué, o que eu estou fazendo aqui? Tava trabalhando, tava de boa, vendo meus filhos, fazendo meu exercício. A família tá louca. Você fica até assim mesmo. Porque na conversa, né? Aí, como o Edu falou, depois E acho que a família. e também, né, a família também buscar esse tratamento, né? Como lidar com isso. A família tem buscar. Que saber. Aqui em Brasília tem grupos, né, tem de apoio. O APTA. O APTA é um grupo que surgiu de familiares sem saber como lidar com os filhos. Familiares de pessoas com bipolaridade que se reuniram para poder entender e se apoiarem. E hoje é um grupo que ele tem um suporte de psicólogo, ele tem um suporte de psiquiatra. Então, assim, é importante tirar que a todas as família dúvidas também busque inclusive, gente, eu vou só rapidinho aqui, eu vou indicar 2 livros muito bons, tá? Eu já li, muito bom, que serve tanto para o paciente quanto para quem convive, né? Familiares, amigos e tal. Aprendendo a Viver com Transtorno Bipolar. Esse é um manual educativo, tá? É do Ricardo Alberto e, assim, fácil leitura. Já indiquei para pacientes e é bastante legal. E o Temperamento Forte de Bipolaridade. Dominando os altos e baixos do humor. Então, são livros que eu indicaria para quem quiser se aprofundar mais, que bastante legal. E aí, Edu, pergunta aí, o pessoal está perguntando alguma coisa? Perguntaram aqui se tem como eu saber se eu sou bipolar, né? Eu acho que, assim, você se... Eu acho que se você está questionando, vale a pena você buscar um profissional e saber se tem alguma coisa acontecendo. Porque, às vezes, muita coisa que me é confundida. Depois a gente vai falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pessoa compulsiva com compra. Não necessariamente já pode ser uma bipolar, né? Não. Quer dizer, o ideal é uma avaliação. Então, nós diríamos que se você tem dúvida, procure um profissional. Procure os profissionais. Procure os profissionais, porque... O que leva uma pessoa a ter transtorno bipolar, gente? Assim, ninguém adquire, né? Não é uma doença, né? E que pode o ambiente estar desenvolvendo ali, mas é muita genética, às vezes, de pais ou avós, porque na época não tinha esse diagnóstico. Como assim fulano né? Fulano era excêntrico. Nossa, fulano era divertido. Nossa. Deve ter sido essa galera que você falou, Leonardo da Vinci. Isso, tal, né? Leonardo da Vinci, o que mais? Não vai lá nele não, que ele tá aquele dia, ele tá atacado, né? Ele tá nervoso, né? Ele tá falando demais, não sei o quê, quando não tinha. São artistas, né? Eles são artistas, né? Acho que tem coisas que a gente já respondeu, que pode ter uma bipolaridade, a gente falou da questão da alimentação, né? Falta do sono, né? Sono reduzido. Sono é pra tudo, né, gente? Assim, qualquer transtorno que você tem, qualquer adoecimento mental, de um modo geral, acho que o sono é fundamental. Acho que é uma das primeiras coisas que a gente precisa regular é o sono, né? Se eu ficar um dia sem dormir direito, no outro dia já começa a concatenar os pensamentos. Quem já viu aquele filme Insônia com a Patino? Cara, ele queria desvendar um crime, ele não dormia. Você já começa a ficar alucinando, já começa você... Não é? Você fica, porque você não... O sono, para mim, é um dos fatores mais importantes. Um professor meu falou na faculdade que se a gente não sonha, porque às vezes a gente dorme, quando a gente dorme, às vezes a gente não lembra do sonho. Mas ele falou que se a gente ficasse sem sonhar, a gente literalmente enlouquecia.
Então, acho que a falta de sono, a gente não vai sonhar, né? E provavelmente a gente começa a entrar nessa coisa da psicose, mesmo do surto, né? E aí outro fator também é o ambiente, né? O ambiente desequilibrado. O ambiente. Vamos supor, um tá assim, vamos supor, tem um casal, você tem um filho, um casal, o pai tá assim, a mãe tá assim, ou vice-versa, um acha de um jeito. Quer dizer, cria-se uma confusão mental e o ambiente já pode intensificar as crises de bipolaridade. E o bipolar precisa de ter um ambiente o mais estável possível. Ele já não tem estabilidade, como é que ele vai ficar um ambiente, Além por do fator exemplo, do né, de ambiente. rotina, falta de rotina? Exatamente. Exatamente. Fechou! Para, tá, meu tique. Não falei exatamente dessa vez. Além desse fator do ambiente, tem essa questão também, né? Do uso de drogas, às vezes da bebida alcoólica, alguma coisa assim, que pode desencadear uma crise, né? E isso mesmo que você falou, rotina boba, assim, de acordar no horário, almoçar no horário, comer no horário, não ter esse bipolar precisa de ter, todos nós precisamos ter rotina, porque senão você, então, bipolar tem que ter uma coisa mais, uma rotina. A gente não está falando aqui a gente está falando que a crise, né, principalmente quando está em crise, porque senão fica parecendo assim que, olha, então, quer dizer, se eu sair da rotina, eu posso fazer não, também não é para entrar na paranoia. A gente não está falando de uma rigidez, a gente tem que ter pelo sempre amor de Deus. o cuidado de entender que não dá para a gente generalizar, né? Que é por isso que é importante ter o acompanhamento de profissionais, porque a pessoa ela vai ser olhada como única, né? Está se olhando para aquela pessoa, para aquela história. Não dá para rotular, caixinha. Esse aqui é bipolar, esse aqui não. Então, ó, tem se você é bipolar, você aqui, ó, você encaixou nisso aqui. Tem história dele. Pega a receita, né? Segue a receita aqui. Não. Então, isso é para tudo, não pode rotular. Então, a história individual. Ter, né, esse acompanhamento, porque a partir desse acompanhamento que vai se percebendo o que é importante ser trabalhado. Então, a gente está aqui trazendo, né, alguns fatores, tentando esclarecer, né, à medida do possível. Eu costumo falar que, às vezes, assim, a única padronização que tem com relação ao tratamento é a forma como esse tratamento é dado, né? Psicofarmacologia, né, a parte médica ali, a parte do psicólogo. Essa padronização, mas a forma como esse paciente vai receber é diferente. Então, assim, você está com 2 pacientes com transtorno bipolar, né, eles vão reagir de forma diferente àquele tratamento, né? Então, às vezes, uma medicação X para um vai ficar muito boa, mas para o outro já não vai fazer tanto efeito assim. A dosagem. E a dosagem, não. E até acertar a medicação, né? Também, né? É sofrido. Nesse contexto. Para um vai precisar de fazer terapia sei lá, 2 vezes por semana, para uma vez por semana já vai ser o suficiente, né? Então tem toda essa questão. Né? E às vezes você vê que tem paciente, mas que passa às vezes assim, até mesmo já internação, de demorar 3 meses para sair da Maria. Olha o exausto que a pessoa está, né? Sim. E quanto mais demora a baixar, mais surto ele pode... Às vezes até de nós profissionais, às vezes duvidarmos, né? Se a pessoa vai sair daquele quadro, né? De pânico. Que a gente já conhece, pô, tá demorando para baixar, já houveram situações de falar assim, será que essa pessoa vai sair desse quadro? Será que ela cronificou? Será que não tem mais? E desorienta, gente. É igual eu falei, paciente, quem chegou aí com a internação fulano, todo mundo, caramba, vamos trabalhar pra caramba, porque ele fica atrás dele, tem uma coisa aqui, manipula, poxa, não sei o que, quer saber, não quero mais saber de você, não, você é um péssimo psicólogo, aí vai pro outro, o outro faz o que quer. Você é um ótimo psicólogo, não conseguiu, volta pro que tinha. Não, mas pensando bem, olha só, é negociação o tempo inteiro. E aí quando ele faz essa virada, que ele vai lá pra baixo, né, amiga, aí ele fica naquela coisa, né, naquela depressão, naquela coisa, tem essa questão que você falou, né, da vergonha, às vezes, nossa, eu fiz isso, meu Deus do céu. Situação de risco, né? Que eu me coloquei. E aí ele fica com aquela... Vamos chamar de ressaca moral, acho que a gente pode chamar até uma ressaca moral que contribui para esse processo depressivo, né? Nossa, como é que eu vou me recuperar, como é que eu vou fazer, né? E aí nós estamos falando muito aqui da mania, né? Mas acho que a gente precisa falar um pouquinho da depressão, né? Porque muitas vezes também sair desse quadro de depressão pro bipolar também não é fácil. Não é fácil. Não é
fácil. Às vezes ele chega, às vezes ele até, assim, é um paciente que às vezes ele já é conhecido, né, já tem conhecimento da questão dele, e às vezes ele chega para fazer esse tratamento remediativo já no quadro deprimido, Já no né? quadro de No depressão. quadro de depressão. Então, às vezes, ele passa esse tempo ali fazendo o tratamento para ver se ele chega aqui no meio, né? Não que ele vá lá para cima de novo, mas que ele chega no meio, né? E quanto mais demora isso, você já não sabe mais o que você é, né? Você fica meio perdido quanto mais demora para fazer o diagnóstico. E essa questão que você falou aí da depressão, como ele está falando, não é uma tristezinha de 3 dias, não, tá, gente? É um desespero. É um desespero de não. Eu estava tão bem, desesperança. Né? Porque, gente, imagina, vamos sentar, você está lá no extremo, você está muito bem, de repente você fica muito mal. Eu, por exemplo, sou rica, de repente eu fico pobre de um dia para o outro. Sou pobre, fico rica de um dia. É muito extremo para você conseguir dar conta. Você não concorda? Tipo assim, caramba, e agora? Então, quer dizer, ele não vai porque quando ele aprende a se conhecer, ele vai assim, não, acho que eu estou ficando um pouquinho assim, não sei. Quando ele aceita, porque enquanto ele não aceita, ele vai fazendo crise, e o que a Jane falou, e você também confirmou, vai cronificando. Cada crise, você vai ficando mais difícil de você voltar e vai cronificando, né? A pessoa vai assim, senso comum, gente, isso vai colando as placas mesmo, assim, né? Quanto mais você vai entrando em crise, né? Cada crise é uma pior. E aí, tanto do lado de cima como do lado de baixo, depressivo, né? É uma coisa que tem como sair, tem tratamento, mas assim, tem que ter um cuidado maior, assim, não é uma coisa até simples, porém não fácil, né? Para você sair da mania, para você sair da depressão, mas tem como ter esse cuidado para você ter uma vida tranquila, fazer suas coisas, atingir seus objetivos, vida né? normal. Eu costumo dizer que o primeiro passo é a aceitação, né? Gente, porque se a pessoa não tem a aceitação, acho que a gente já falou disso, mas né? Mais uma vez, se a pessoa não tem a aceitação, né, do seu transtorno, do seu diagnóstico, é igual com a medicação, né? Às vezes está ali tomando a medicação está... Não, vou parar com a medicação. Eu tô bem. Tô bem. Isso é um erro, gente. Não, e é um erro tão comum, né? Nossa. É um erro tão comum, porque assim, eu tô tomando a medicação e tô bem. Eu tiro a medicação. Mas você tá bem, porque a medicação tá ali. Ou eu não venho mais pra terapia. Nossa, aí vem e fala assim, nossa, não vou não, porque eu tô bem, eu não tenho nem o que falar. É o tratamento que tá te mantendo bem. E no dia que você fala, eu, por exemplo, quando eu marco com a minha psicanalista, que eu falo assim, eu já não tenho o que falar. É o dia que eu mais tenho, é o dia que mais vem coisas para falar. Sim. Agora, essa questão da medicação, gente, é o seguinte, a medicação psiquiátrica, ela não é como remédio para dor de cabeça, uma cólica e tal, que você toma, passou, não preciso mais. Não. O que ela faz de modo contínuo? Dá continuidade. Tirou, já ouviram falar em recidiva, que volta pior, fica pior do que estava quando você tira. Toda medicação psiquiatra é desmamando com o seu médico. Não faça isso. Mas eu estava tão bem. Tava, querida, porque você estava tomando remédio. Você estava em tratamento. Entendeu? Agora você não está mais. E aí? Não inventaram a injeção de serotonina para fazer. Teve que levar um choque. Fica a ideia, né? Fica Vem cá que eu vou te dar um choque de raiva, né? Você tá tão bonitinho, de repente você... Aí você fica... Além de a gente Aí ficar... somos nós que temos que cuidar da nossa frustração, né? Nossa! Porque você vê a pessoa ali poxa, ela tão bonitinho! E de repente você começa a ver a pessoa se sabotando, né? Aí você fica... Não, aí você fala, daqui a pouco tá em crise. E nós mesmo, como psicólogos, como profissionais, a gente também tem um apego aos pacientes, né, gente? Assim, pô, a gente quer... Cara, você não quer ver um paciente seu em crise. Não é questão de orgulho, porque meu... Pô, é difícil você estar lá acompanhando. Você não quer ver o ser humano. Você não quer ver, porque você estava acompanhando, pô, tava tão legal, de repente... Mas às vezes, infelizmente, você precisa disso para poder conscientizar. Às vezes a gente cai naquela coisa, né? Tô falando, tô filmando, né?
O que eu te falei? Tá falando, tá treinando. Aí você igual eu já tava... É, igual eu já tava em choque. O que eu te falei? Entendeu? Esses dias uma pessoa me passou uma mensagem desmarcando a terapia, né? Ah, Jeane, eu não tô bem e tal, e não vou pra terapia. E aí eu falei, pô, mas agora que você tem que ir. Sim, né? Agora que você tem que vir, é o momento de você estar em terapia. Então, eu acho que na depressão, né, isso. Então, a pessoa entra naquele, eu falo que naquele fundo de poço, né? Ela, né, começa ela cuidar, né? Porque senão ela faz morada nesse. É isso que eu ia te falar. Por exemplo, para mim, sei para vocês, terapia para mim é eterna, não é um negócio de o tratamento foi terapia. Por quê? Porque tem dia, até porque para o meu psicólogo acompanhar, para quando eu tiver alguma crise assim, alguma coisa, ela poder falar, não, calma, desespera não, já, né? Sim. Às vezes eu chego, mas eu estou desesperada, acho que eu vou ficar deprimida por isso. Renata, não desespera, tá? Já te acompanho e tal, deixa de drama. Renata, eu já, lá há algum tempo atrás, eu já atendi criança, né? Eu lembro uma vez que eu fui atender uma criança, né? E eu pergunto, né? Primeiro eu explicava o que era a terapia, o que era o trabalho do psicólogo. Tá? E aí eu com essa criança, né, eu perguntei assim, você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe por que você veio aqui? Ela, não sei. Mas eu acredito que todo mundo deveria vir no psicólogo em algum momento da vida. Eu falei, meu Deus. Como está evoluída! Gente, que criança é essa? Que é isso? Era aquele Benjamin, né? O Benjamin no filme. Benjamin! Nossa! Sim, eu fiquei assim, tipo... Nossa! Você precisa ver o que você faz. Como é que eu faço? Assim, vamos trocar de lugar? Mas eu costumo falar que o saudável é tratável, né? De terapia, de psicoterapia, né? Às vezes você não tem uma demanda específica, um transtorno, nada. Não precisa disso, não precisa disso. Não é só porque estou em crise ou não. Agora, essa questão é importante. O bipolar ele tem que ser bem visto e bem avaliado. E assim, isso leva um tempo, viu? Você que às vezes já tem um diagnóstico de transtorno bipolar, isso leva um tempo para você se conhecer melhor. Porque é como a gente falou, assim, o transtorno ele tem vários detalhes. Então, às vezes, assim, você ter uma crise de ansiedade, por exemplo, quer dizer que você está virando uma mania. Você tem que tentar entender essa crise de ansiedade. E aí que entra a gente, né, para a terapia, para falar assim, calma, mas vamos tentar entender aqui essa ansiedade. Ela está frequente, não está? Aconteceu alguma coisa? Você está vivenciando alguma coisa? Isso, né? Exatamente. Para tentar entender. Sim. Né? E no caso também ali, quando ele está deprimido, acho que uma das dificuldades que ele tem, às vezes, para sair daquela depressão, é porque a ansiedade ele quer assim como se fosse um interruptor de luz, que você toca o dedo e ele vai acender, né? Então ele quer sair daquela fase, daquele down ali, assim. Porque né? imagina, você estava numa ótima, né? De repente, lógico, é lógico, é óbvio que ele vai se frustrar porque ele não sai dessa depressão assim rápido, né? E às vezes também tem até a questão da medicação, né? Porque demora, a medicação não é de um dia para outro. Às vezes tem que acertar a medicação, essa não dá. Medicação não é um processo mágico. Às vezes esse não deu para fulano, mas vamos botar esse, não, vamos diminuir esse efeito colateral. É paciência, é difícil, tem que ficar de olho. Bom, acho que a gente está, né? Tá chegando no final, vamos finalizando. Né, a gente vai finalizando. Não é numa conversa, né, às vezes. A gente está tentando aqui trazer um pouco de esclarecimento, né? Uma coisa mais leve, uma coisa mais, né? Mas a orientação é procure um profissional. Acho que é uma das ideias também da gente estar aqui hoje, né? Da gente ter criado o Psiquicast é justamente também para quebrar essa questão do estigma de que psicoterapia, psiquiatria é para louco, quem tem que tratar ele, eu tô bem, tem que tratar ele. Então, eu acho que a ideia também não é, gente, a Renata faz. Renata é a prova de que não é Renata. Então, gente, eu sou uma pessoa assim, super bem controlada. Não, gente, nós fazemos. Mas nós fazemos. Mas, gente, é isso aí, tá? Eu faço jiu-jitsu. Não conta
Não, eu só faço terapia, eu tô precisando de dar uma olhadinha, mas por enquanto eu tô só na terapia. Mas é isso, esporte também, né? Esporte também, claro. É isso aí, gente. E Ficamos por aqui, Ficamos gente. por aqui. Segue a gente aí nas redes sociais que vai aparecer aí. aqui, Tá ó. joia? Vocês gostaram do meu bigodinho? Eu acho que eu vou deixar. Ah, eu acho você. Não, seu bigodinho é bom quando você faz assim. Ah, quando eu faço isso, Quando vai dar. Aí fica show. A gente aí dá aquela enroladinha assim. Né? Imagina ele atendendo. Ora, meu jovem. Eu fico com aquela máxima, calada vence. Obrigada, Beijo, obrigada, beijo. beijo. Beijo, cast. Valeu, até a próxima. Valeu, beijão.